Saudações extensivas a todos que nos acompanham. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao podcast Enfermagem em Foco, um projeto voltado para informar, educar e valorizar a profissão de enfermagem. Eu sou a Milde Alexandre, estarei consigo nesses 45 minutos que passam rápido, mas que será de muito aprendizado. Para hoje temos como convidado o Dr. Stanislau Félix, ele que nos vai falar sobre cuidados com o idoso e as principais síndromes geriátricas. Olá, doutor, seja bem-vindo e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, Mildia, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui, né, nesse programa. De nada, doutor, nós é quem agradecemos de facto. Doutor, fala-nos um pouco de ti, afinal, quem é o doutor Stanislau Félix? Bem, Stanislau Félix, primeiramente e mais do que tudo, é enfermeiro, né, pela Universidade de Piaget, mestre em saúde pública também, funcionário no Hospital Geral de Cacoacoerê de Kifangondo, propriamente na coordenação de formação permanente e contínua do hospital, docente universitário, e acho que isso é tudo sobre mim. Sim, doutor, o doutor foi convidado para nos falar sobre cuidados com o idoso e as principais síndromes geriátricas. Doutor, gostaríamos de compreender o que são síndromes geriátricas e por que elas são diferentes das doenças comuns. Bem, obrigado pelo convite e pela temática, porque eu sou apaixonado mesmo por essa temática. E antes de responder diretamente à tua pergunta, eu gostaria de dizer que esta é uma temática muito atual, porque até o censo 2025, né, alguns dados provisórios mostraram que as pessoas angolanas, o número de velhos aumentou. Em 2014 o censo era de 2,3, agora já estamos a nível de 3,4, mostrando assim um crescimento nos idosos, razão pela qual devemos ter mais atenção sobre o mesmo. E quando falamos das síndromes geriátricas, nós estamos a falar de um conjunto de manifestações que afetam os idosos. E é diferente das doenças comuns porque as síndromes são multicausal em relação às doenças comuns, que é causada simplesmente por uma única ou um único agente etiológico. Já as síndromes são vários fatores que fazem com que aconteçam no idoso. Ok, doutor. Doutor falou sobre síndromes causais. Faça-nos, por favor, compreender o que é isso. Quando estamos a falar de causa, estamos a falar da causa propriamente dita. Ou seja, as síndromes, síndrome em si, a palavra significa conjunto de manifestações. Podem ser de sinais e sintomas, né? Sinais, o que vimos, sintomas, o que sentimos. Então, é um conjunto. Agora, as síndromes podem ser causadas por vários fatores, várias causas, por assim dizer. E as doenças normais simplesmente têm uma causa única. Então, esse é que vai diferenciar. Vamos imaginar Angola em si. Tem vários problemas em várias áreas. Sim. Podemos considerar síndrome angolana, por assim dizer, por causa de vários problemas, mas não só país. Então, é nessa diferenciação que podemos entender como síndrome um conjunto de fatores que afetam os idosos. Muito obrigada, doutor. Doutor, por que as quedas representam um grande risco para a saúde do idoso? Porque uma queda para o idoso não é só uma questão de susto, ou seja, não é só uma simples queda como para nós. Para um idoso é um declínio funcional, ou seja, vai fazer com que o idoso tenha medo de voltar a andar, vai fazer com que o idoso tenha fraturas, a queda pode fazer com que o idoso tenha fraturas e ainda assim tirá-lo a liberdade de realizar determinadas funções. Por isso é que a queda são as principais causas que fazem com que os idosos possam acometer a imobilidade. A imobilidade, estamos a nos referir já a um tipo de síndrome também, que é a capacidade que o indivíduo fica imóvel, não se mexe, fica só limitado em um determinado local, na cama ou sentado simplesmente.
Doutor, quais são as síndromes que geralmente um idoso desenvolve? Bem, existem várias síndromes, mas eu vou me focar mais aqui na nossa realidade angolana, que são 5 principais. Temos a síndrome postural, que normalmente tem a ver com a postura do idoso. Temos a síndrome iatrogênica, que tem a ver com erros de medicações. Temos a síndrome da imobilidade, que o indivíduo normalmente fica muito tempo sentado, não locomove-se. Temos a síndrome de incontinência, pode ser incontinência urinária ou incontinência fecal. E temos a síndrome de insuficiência cognitiva, onde tem já a ver com a memória do próprio idoso. Então, essas são as principais síndromes que afetam os nossos idosos na realidade angolana. Doutor, qual foi o último caso que o doutor presenciou e acompanhou sobre essa síndrome dos idosos? Bem, eu na verdade não trabalho diretamente com os idosos, mas na unidade em que eu trabalho, sempre que tem um idoso internado nas medicinas, eu fico muito curioso e vou saber sobre o caso para acompanhar, porque faz parte da minha investigação também como pesquisador. E o último caso que está até em desenvolvimento é de um senhor que entrou com várias complicações, várias comorbilidades, que são doenças, por assim dizer, e uma delas é a hipertensão que ele tinha diabetes também. E o que aconteceu para aplicar do ponto de vista da estratégia da enfermagem? É que nós vimos que o idoso, ainda assim, apesar dessas comorbidades que são as doenças, ele gostava muito de ficar na cama, gostava muito de ficar no quarto, não gostava de sair. Eu tenho uma frase que me faz muito sentido quando lido com idoso, que diz mais ou menos assim: o idoso pode ficar em qualquer sítio que quiser, desde que não seja preferencialmente na cama. Ou seja, então nós incentivamos e criamos medidas para tirar o idoso da cama para que ele possa locomover. No princípio tivemos dificuldade, ele andava bastante só com a cadeira de roda, mas hoje ele já consegue caminhar com as muletas, então nós sentimos como se fosse um ganho. E isso é que a enfermagem deve fazer, porque cuidar do idoso é a profissão da enfermagem, ou a parte da enfermagem que faz com que seja inovadora, porque cada vez mais as pessoas estão a envelhecer e cada vez mais precisam de qualidade de vida e de cuidados. Sim, doutor. O doutor falou de um ponto muito importante sobre elevar a enfermagem. E a enfermagem é isso, né? Motivar as pessoas a não ficarem deprimidos, porque de certa forma essas síndromes faz com que o doente ou o idoso se sinta desmotivado e em certos casos também pode ter essa cena de depressão. Será isso, doutor? Certo, pode ter sim a depressão, e algo interessante é que a depressão no idoso é muito diferente de que a maioria. Não se trata de choros. Se A, de- trata de quê, doutor? a depressão nos idosos vai se tratar de isolamento, ou seja, você começa a ver o idoso a parar de fazer a atividade que gostava, e o idoso começa a parar de falar, idoso começa a retrair-se em participar no convívio familiar, entre outros fatores. Então, não se manifesta simplesmente com tristeza, mas sim por vários outros fatores, como o isolamento principal. Muito bem, doutor. Que todos nós levemos isso para a vida. Com Que certeza. a gente tenha essa amabilidade também de controlar os sinais que muitos dos nossos avós apresentam, né, doutor? Doutor, como a enfermagem pode prevenir a imobilidade no idoso? Bem, há pouco tempo, quando havia dito do caso real que estamos a enfrentar, uma das estratégias que nós fizemos foi mesmo essa: incentivar o idoso a locomover-se, a não ficar muito na cama. Outra situação que pode ajudar bastante é criar condições, por exemplo, se for em casa, vamos imaginar que o idoso está em casa, é conversar com a família, porque a família não é visita, a família é um complemento ou uma extensão do cuidado. Então, é importante que o ambiente em que o idoso está inserido esteja adaptado e adequado para que ele possa caminhar e evitar risco de quedas. Doutor, nesse caso, qual seria o tipo de conversa com a família? Bem, algo muito interessante é que nós
primeira coisa que devemos fazer é ouvir a família. Ou seja, a família que cuida do idoso, cuidar do idoso não é fácil, então precisamos ouvi-los também, as preocupações dele, é como cuidar de quem cuida. Primeiro é ouvir as preocupações e as dificuldades que a família apresenta. Segundo, dar orientações claras e educação para a saúde para a família, para poderem prestar melhor assistência nos idosos. E quais seriam essas orientações? Bem, por exemplo, evitar com que tenha mobílias assim no caminho. Segundo, a escada se poder meter corrimão. Terceiro, o interruptor não ficar muito distante da cama para facilitar com que o idoso tenha luminosidade assim ao sair do quarto. E a casa tem que ter muita iluminação para facilitar a visibilidade, visto que ele já tem a visibilidade muito diminutiva. E outras também concernente à alimentação, à higiene. Todos esses fatores são orientados, porque até considera-se cuidadores informais à família. Nesse caso, também tem de ter alguém que cuida da higiene deles ou ainda existem idosos que conseguem cuidar da sua própria higiene, doutor? Bem, isso poderíamos entrar já numa fase chamada de autonomia, que é a capacidade que o idoso tem de tomar as suas próprias decisões e a independência que ele tem de realizar as suas próprias atividades. Existem idosos que conseguem realizar as suas próprias atividades. E algo muito interessante é que nós não devemos proibir o idoso de fazer aquilo que ele realmente consiga fazer. Nós podemos ajudá-lo, mas não impedir com que ele realize essa mesma atividade. Então, existem idosos que conseguem fazer determinadas coisas, nós simplesmente vamos estar lá presente para auxiliar o máximo possível, e existe aquele que não consegue fazer determinadas coisas. Nós simplesmente podemos deixar que a autonomia sobreponha. Por exemplo, nós podemos ajudá-lo a tomar banho, mas ele pode decidir que roupa vai usar. Isso é que é a autonomia. A independência é o idoso deixar, o idoso fazer aquelas coisas por si só. O que é que pode acontecer com o idoso, doutor, se impedirmos ele de fazer aquilo que ele gosta? É como uma criança mimada, né? Ele, embora sabe fazer, mas já não vai querer fazer. E isso pode acarretar complicações. O idoso pode ficar preguiçoso do ponto de vista de ficar imóvel. Então, ele vai querer sentar mais, vai depender muito de outras pessoas, vai se tornar um idoso sedentário, com várias dores, e vai ser um idoso que vai ter muitos problemas ou muitas complicações, e vai acarretar a síndrome. Síndrome pode recarregar a síndrome da imobilidade, a síndrome postural e até a síndrome de incontinência, que é a incontinência urinária. Muito bem, doutor. Falando sobre a incontinência urinária, é considerada normal no envelhecimento, doutor? Bem, não. Esse é um mito. O idoso não tem que ficar molhado, por assim dizer. A incontinência urinária é incapacidade do idoso controlar a urina. Então, não é normal. Ele tem capacidade, não é normal. E precisa-se de tratamento, porque quando encaramos normal, vamos deixá-lo simplesmente assim, sem cuidados. E isso pode causar complicações como feridas e lesões na pele. Então, não é normal o idoso ter incontinência urinária. Então, todos nós devemos tirar isso das nossas cabeças, que é algo normal. Com não certeza. é normal. Não é normal. Incontinência não é normal para o idoso. Sim, sim, doutor. Doutor, qual é a diferença entre delírio e demência? Bem, essa é uma pergunta muito interessante, de facto, porque é uma dúvida que surge bastante para os estudantes de saúde, mesmo até profissionais já na área, têm alguma dificuldade em identificar isso. Quando estamos a falar de delírio, nós estamos a falar de situação súbita. Quando estamos a falar de demência, nós estamos a falar de situação crônica. Ou seja, quando é súbito, é aquilo que é momentâneo, é agudo, é agora. Vamos imaginar, um idoso estava bem hoje e amanhã acordou com uma situação de transtorno mental. Então, é um delírio. Agora, um idoso que, ao longo dos anos, depois começou a manifestar problemas cognitivos, como perca de memória, tem uma doença, não sei, o mal de Alzheimer. Então, essa é uma doença muito característica da demência, onde o indivíduo começa a ter problema de esquecimento.
E como podemos reverter essa situação quando o indivíduo tiver, ou seja, o idoso tiver a ter esses tipos de situações de Alzheimer? Não sei se pronunciei bem, Não, doutor. tá correto, sim, senhora. Esse tipo de doença devemos ter cuidado porque não tem cura, mas tem situações para minimizar o risco ou o grave. E o que devemos fazer é estar próximo do idoso. E quais são essas situações para minimizar, doutor? Estar próximo do idoso, Sim. conversar bastante com ele, fazê-lo lembrá-lo de quem realmente é, fazê-lo participar ou estar integrativo na família. E isso são situações que ajudam muito o idoso a ter aquele ato de familiaridade, porque o oposto faz com que ele entre em isolamento e pode entrar até depressão e até o último chegar à morte. Quer dizer que essas situações podem fazer com que o idoso chegue à morte, doutor? Com certeza, pode ser. Pode fazer sim com que o idoso chegue à morte desde que não tenha recebido os cuidados e a atenção necessária. Doutor, antes de irmos para uma outra pergunta, estamos a conversar sobre o idoso. E de certeza que tem pessoas que não entendem esse termo. Gostaríamos que o doutor também fizesse uma breve definição do que é um idoso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2002, embora antigo, mas é como se fosse um monumento, por assim dizer, define que idoso é todo aquele indivíduo em países em desenvolvimento, como Angola, com 60 anos de idade ou mais. E em países desenvolvidos, como Portugal, Estados Unidos, com 65 anos de idade ou mais. Ou seja, idoso não é um estado de espírito, é a idade cronológica, aquela que nós fizemos aniversário. Basta bater 60 anos cá em Angola, nós somos idosos. Ok. Basta bater 60 anos. É considerado idoso. Muito bem. Sim, doutor. Indo para outra pergunta, gostaria que o doutor nos fizesse compreender quais são os principais fatores que contribuem para a desnutrição no idoso. Bem, existem vários fatores. Não é só a falta de comer que causa desnutrição nos idosos. Primeiro, isolamento social, baixa autoestima, perda da perda da independência, por exemplo, o caso que mencionamos há pouco tempo, onde o familiar quer fazer tudo pelo idoso e não permite com que ele faça aquilo que ele consiga fazer. Sim. Então pode levar à desnutrição, porque isso vai fazer com que ele se limite, muitas vezes depender da outra pessoa só para comer, e isso pode não ser saudável para o próprio idoso. Outra coisa que pode levar é falta de valores, né, ou de dinheiro. Outra é falta de cozinha, por assim dizer. Falta de cozinha me refiro do ponto de vista de alimentação, ou de ter alguém para fazer a alimentação e refeição para ele, ou ele próprio ter dificuldade em fazer as suas próprias refeições. E outro também é do ponto de vista da falta de apoio emocional, porque os idosos são muito meigos e eles gostam muito de carinho, de mimos. Então, a falta desse apoio, de incentivo para comer, pode levar com que ele também possa desencadear algum tipo de desnutrição. Falando em carinho e mimo, doutor, existem também aqueles idosos que são agressivos. Como lidar com esse tipo de situações? Normalmente, a terceira lei de Isaac Newton, ela diz que toda ação tem uma reação. Alguns idosos são agressivos, mas nem ao todo são agressivos. Temos que Sim. entender a causa pelo qual ele é agressivo. O que é que causa isso, doutor? São vários fatores. Pode ser maltratos, pode ser do ponto de vista aborrecimento, o próprio idoso em si, porque eles se aborrecem com facilidade. Pode ser também fatores endócrinos, como hormônios em si. E nesse caso, como é que nós podemos ajudar esse tipo de idoso agressivo? Se nós notarmos bem, os idosos têm sempre alguém que lhe é muito próximo. Tem sempre um neto ou um filho que ele pode deixar que todo mundo vá embora, mas aquele filho não vai embora. Então, devemos criar um laço de afeição para com o idoso, na base da conversa. E outras é que o idoso gosta muito de falar. Ele pode te contar 1000 vezes uma história. Doutor, e em aqueles casos que a pessoa, que o idoso é muito
muito afeto, não sei se Sim, é isso. afetivo. Afetivo, sim, muito obrigada, doutor. Nesses casos que a pessoa o idoso é muito afetivo ao neto ou ao filho, e o filho tem as suas atividades, trabalha, não consegue ficar muito tempo com o pai ou com o avô, como é que podemos lidar também com esse tipo de situações? O que é que podemos fazer para esses idosos? Bem, para esses idosos, o que podemos fazer é o processo de substituição. Substituir perda com ganhos, né? Ou seja, ele perdeu alguém que, do ponto de vista de proximidade, Sim. então vamos fazer com que ele ganhe um outro tipo de proximidade. Arranjar alguém que cuida desse mesmo idoso. Existe aqui em Angola até centro de dias onde podemos levar o idoso para ir passear. É como se fosse a creche dos idosos, por assim dizer. Mas não é o Ok, termo correto, creche, mas chama-se um lar de convívio ok. onde você pode levar o idoso, passar lá o dia e depois à noite vai lá buscar. E lá vai encontrar outros idosos também, onde vão ter interações, vão ter convívios, e isso faz com que o idoso se alargue mais e pare de pensar tanto na perda, por assim dizer, e comece a se alargar mais do ponto de vista da efetividade que ele vai encontrar naquele mesmo local. E se mesmo assim ele não se acostumar com a rotina, doutor? Bem, no princípio ele pode ter mesmo dificuldade, porque os idosos são muito sábios, por assim dizer, e muitos nem fazem amizade com facilidade. E caso ainda assim persistir isso, pode contratar um especialista na área que é para ajudar a ter o acompanhamento necessário. Porque existem especialistas em várias áreas, enfermeiro geriátrico, o psicólogo geriátrico, fisioterapeuta, médico geriátrico. Então, há uma multidisciplinaridade que pode ajudar a olhar o idoso em todos os aspectos, fazendo com que ele saia melhor desse ponto de vista da perda e possa substituir para os ganhos. Doutor, uma pergunta que não se quer calar. Será que os idosos não criam nada em suas mentes? Ou seja, aquela pessoa que tiver a lhe cuidar não faz nenhuma maldade nele, mas ele pode alegar que é maltratado. Será que isso também tem a ver com alguma síndrome? Não necessariamente que tenha a ver com alguma síndrome, mas o que pode acontecer é conflito de gerações. O que é isso, doutor? Conflito Conflitos de de gerações, gerações. nós estamos a nos referir é que a nossa geração atualmente, por exemplo, né, gosta de vestir roupas curtas, Sim. gosta de usar maquiagem excessiva, gosta de ouvir certos estilos musicais diferentes do que antigamente. E isso pode incomodar um idoso, Isso pode doutor? incomodar o idoso, sim senhora, porque ele, vamos imaginar, as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, eles acham que uma mulher com uma blusinha curta, uma saia curta, não está vestida, meteu um pedaço de roupa. E ela pode entrar em discussão com a adolescente ou com a jovem nessa geração. E a adolescente, em contrapartida, como está na moda, ela também vai revidar contra o idoso. Então, esse conflito de geração pode fazer com que haja desentendimentos e sentimentos ou situações de mágoa. Por exemplo, em casa, um jovem, o neto está limpar o chão, está a arrumar, mas mete música muito alta. Os idosos já não conseguem ouvir muito alto. E ele pode dizer, a avô também reclama muito, já está velho. Então, e o velho poderia sentir-se assim, um avô idoso, poderia sentir-se que não, no meu tempo isso não acontecia, as pessoas tinham mais respeito. Esse não me respeita, não me gosta, quer que eu vá embora, ou quer que eu morra já. Então, ele vai adquirindo muito por conflitos de gerações. Outras situações também é pelo meio que está inserido. Isso influencia muito com que o idoso em si cria certos pensamentos que são influenciáveis, claro, muito pelo ouvir dizer, outro é por observar. Os idosos são muito observadores. Doutor, o que é a polimedicação e quais são os seus riscos? Bem, Mildia, quando estamos a falar de polimedicação, nós estamos a falar de uso excessivo de medicamentos. Quando falamos poli, falamos muito medicação, medicamentos. Ou seja, considera-se polimedicação quando o idoso consome mais de 5 medicamentos de uma vez só. E é muito normal consumir 3 ou 4 medicamentos, mas quando consome já 5 ou mais do que isso, aí é uma polimedicação. Eu até posso usar como exemplo, se você tiver malária, né? Então o tratamento vai te obrigar você a usar
antimalárico, vai usar o paracetamol, antibiótico. Então, desde que não seja da mesma família para não ter interação medicamentosa. E quais são as consequências dessa mesma polimedicação? São intoxicação e muitas vezes até pode ter falhas no sistema renal, onde o rim tem dificuldade em filtrar as substâncias que são ingeridas. E muitas vezes a polimedicação é causada pelo o excesso de medicamentos e o idoso ainda mistura com certas ervas, certos chás que são bons, então isso também pode causar diversas complicações no organismo do idoso. Doutor, será que além da falência renal também tem outras complicações que pode causar no idoso? Sim, existem várias outras complicações, como eu já mencionei, a intoxicação pode fazer com que o idoso tenha problemas respiratórios, pode fazer com que o idoso também tenha outros problemas e acarreta até uma síndrome, né? Porque isso pode lhe deixar fraco e com o sistema imunológico debilitado e acarretando outras doenças oportunistas. Ok, doutor. Muito obrigada, doutor. Doutor, qual a importância da avaliação multidimensional no cuidado geriátrico? Bem, é muito importante porque o idoso carece de muita atenção e o idoso é um ser muito vulnerável. Sendo um ser muito vulnerável, faz com que ele precisa de atenção de uma espécie geral de 360 graus, onde vai entrar os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, sociólogos, todos esses profissionais que vão atuar, cada um na sua área, mas em prol da qualidade de vida do idoso. Mas é necessário que ele tenha mesmo todos esses profissionais, doutor? É necessário, sim, senhora. E se não tiver esses todos os profissionais, o que é que pode acontecer? Bem, a atenção não será multidisciplinar, né? Mas ainda assim pode ser efetiva. Por exemplo, um enfermeiro pode lidar com vários aspectos, dos aspectos fisioterapêuticos, dos aspectos psicológicos, dos aspectos médicos, mas com limitações, sem prescrever, entre outras dimensões. Então, pode ajudar bastante. Mas a nossa realidade, como não temos profissionais assim, especializados diretamente no cuidado ao idoso, então faz com que tenhamos um profissional que acaba abrangindo as outras áreas para o cuidado do idoso. Qual é seu profissional, doutor? O enfermeiro. O enfermeiro é quem trata desses assuntos mesmo dos idosos, Exatamente, né, sim. Sim, doutor. Como envolver a família no plano de cuidados do idoso? Bem, a família, como já havia dito anteriormente, não é uma visita, mas sim é uma extensão do cuidado para o idoso. Ou seja, nós devemos fazer orientações, educação para a família de como deve cuidar do idoso e outra é a escuta ativa na família. Cuidar de quem cuida, porque cuidar do idoso não é fácil, então vai precisar que tenha um cuidador capaz de satisfazer a necessidade do idoso e acompanhá-lo da melhor maneira possível. Doutor, por que essa frase cuidar de quem cuida? Porque a família cuida do idoso e muitas vezes são esquecidas. Por exemplo, eu chego em uma casa, vou me preocupar, vou saudar, mas vou me focar no idoso. Mas aquele que cuidou do idoso, aquele que não conseguiu dormir por causa do idoso, aquele que não conseguiu ir trabalhar por causa do idoso, aquele que deixou emprego por causa do E idoso, nesse caso, quem cuida dele? é nós, os profissionais de saúde. Então quer dizer que o doutor cuida também daquele que cuida. Exatamente, porque se formos transformando num ciclo assistencial fora do idoso, é que quando alguém está internado, a sua família interna com ele e temos que prestar assistência não só no paciente, mas também no familiar, porque eles é que passam mais tempo com o próprio paciente. Da mesma forma, a família passa muito tempo com o idoso, então também precisa de cuidado. Às vezes uma conversa básica, às vezes orientar, às vezes ele está com certas dúvidas que o deixam frustrado. Então, Doutor, uma pergunta, é grátis? Cuidar de quem cuida é grátis? é grátis, porque isso vem já no pacote do cuidado ao idoso, porque quando cuida do idoso, você também automaticamente profissional tem que cuidar da família. Mas isso não depende do senso do profissional, doutor? Mas isso não depende, opinião particularizada, Sim. não depende do senso do profissional, mas depende da profissão do profissional. Ok. Até porque a enfermagem é isso, né, doutor? Exatamente.
Doutor, que estratégias podem promover a autonomia e independência no idoso? Bem, quando estamos a falar de autonomia, a capacidade do idoso decidir. Quando estamos a falar em independência, é o idoso realizar as suas próprias atividades sem auxílio. As estratégias para fazer com que ele possa decidir ou tendo autonomia, primeiro é dar liberdade para tal. Fazer-me uma pergunta: pai, o que é que o pai acha disso? Pai, gostaria de comer alguma coisa? Pai, que tal levantarmos para nós fazermos uma caminhada? Fazer pergunta mesmo e ele decidir. Pode ser: pai, eu vou te ajudar a tomar banho, mas gostaria de vestir uma outra roupa? Pai, veste essa roupa. E ele pode negar: não, não quero essa, quero essa. Fazer com que ele fique à vontade. Exatamente, que ele tenha escolha. Então, a estratégia é fazermos perguntas e ouvir essas mesmas perguntas. Porque nós, infelizmente, temos a capacidade de que ninguém escuta ninguém. Ou seja, quando alguém está a falar, nós também vamos falar sobre cima do que a outra pessoa falou. E acabamos não ter aquela preocupação em entender realmente o sentimento do idoso. E naqueles casos que fazes uma pergunta para o idoso e ele não quer responder, não conversa mesmo contigo, o que é que podemos fazer, doutor? Bem, de facto, esse é um daqueles tipos de idoso que nós devemos ter muita atenção, devemos ter calma, porque pode ser frustrante, de facto, quando estamos a perguntar ao idoso e ele não consegue responder. Mas ainda assim devemos ter método para poder chegar até ele. Quais são esses métodos, Um doutor? dos métodos que pode ser feito é, por exemplo, vamos imaginar em roupa, né? Podemos meter isso aqui e ver a expressão facial dele, porque tudo comunica, né? Então, como tudo comunica, olhar pela expressão facial do idoso pode ajudar. Se você mete uma roupa, uma blusa aqui, por exemplo, para ele ver: olha, vou te vestir isso aqui, e você veja que ele virou a cara, provavelmente não gostou. Então tenta meter uma que ele faça uma cara não menos desgostante, por assim dizer. Então você pode usar aquela, se não mostrar resistência. E aí, aos poucos, você vai ganhando confiança, porque às vezes ele não fala é por falta de confiança e acessibilidade que ele não lhe dá, porque você não é muito íntimo dele. Os idosos são muito reservados, são muito fechados às vezes. Doutor, o que é aconselhável? O idoso ser cuidado pela família ou pelo profissional de enfermagem, ou seja, o enfermeiro? Bem, antes de eu responder essa, faltou uma outra questão que é da Sim, independência, Sim, né? sim, Como doutor. promover a independência do idoso, é estimulá-lo a caminhar, ficar fora da cama. Todo sítio ele pode ir. Ok. E preparar os meios para tal, se for muleta, se for cadeira de roda, Sim, se sim. for o ambiente, tudo isso são estratégias que nós podemos usar. Agora, se é melhor cuidar do idoso, a família ou o próprio profissional, eu na verdade acho que depende muito da situação, porque depende muito do contexto. A família deve estar incluída em todo o tipo de cuidado, mas o profissional é que depende muito do contexto. Há situações que a família já não consegue cuidar do idoso. Ok. E não é errado pegar o idoso ou contratar um profissional para auxiliar o idoso ou auxiliar a família a cuidar do idoso. Não é. É até muito bom. Mostra que valoriza a qualidade de vida do idoso, porque vai vir alguém experiente. Agora, simplesmente deixar os cuidados para o profissional não é muito apropriado, porque o profissional é uma pessoa estranha. E o idoso está habituado com um membro familiar. E a família em si, no cuidado, faz com que o idoso recupere o melhor mais rápido possível. Então, razão pela qual é muito importante a família fazer dentro do pacote do cuidado do idoso. Quer que tenha um profissional, quer que não tenha um profissional. Ou seja, cada um tem o seu papel para a melhoria desse idoso, né, doutor? Exatamente. O profissional de saúde pode ser opcional, mas a família é obrigatório. A família é obrigatória. Com certeza. Vamos levar isso em consideração, sim, doutor. Doutor, que mensagem final deixaria para os enfermeiros sobre a importância do cuidado geriátrico? Bem, o cuidado geriátrico ou enfermeiro geriátrico é uma função ou uma área de enfermagem inovadora. E isso, mais uma vez, prova que a ciência cada vez mais está a evoluir. Razão pela qual nós devemos olhar o idoso não apenas como uma patologia, mas sim como uma história por detrás dessa mesma patologia. Então, esta é a minha mensagem. Muito obrigada, doutor. Doutor, será que existe uma questão que eu não fiz e o doutor gostaria de falar?
Pode ser, Algo que o acho, doutor viveu com a experiência que já tem em ver é do o velho. tratamento que tem tido com os idosos. Um conselho também para a sociedade. Sim, tem sobre o velho invisível. O que é isso, doutor? Velho invisível. Quando estamos a falar do velho invisível, é aquele velho que está na nossa casa, mas nós não o vemos. É aquele que nós chegamos, mas não o cumprimentamos. É aquele velho que está na rua, mas nós não o saudamos, não o ajudamos a atravessar, muito menos o perguntar como que passou o dia. Ele é considerado como o velho invisível. Ele está presente, mas não é visto pela sociedade, muito menos pelos seus familiares. E isso é uma situação que a sociedade angolana acha que deve. É, é uma, essa é uma problemática que a sociedade angolana tem vivido atualmente por causa dos telemóveis. Eu considero os telemóveis como a barata, porque tira a distração e o foco de que realmente importa. E os mais lesionados são os idosos, porque são coisas do passado, são histórias já vividas e que o celular agora passou a ser a história vivida. Vejo que o doutor sente muito amor em falar dos idosos. O que é que o motiva? Eh, Bem, falar sobre o que é que me motiva, né? É dar voz àqueles que não podem falar. Os idosos são aqueles que muito têm para contar, mas ninguém para ouvir. Então, puxar a sociedade angolana para essa área é a minha missão. É a minha missão como enfermeiro, é a minha missão como profissional de saúde. E fazer com que o idoso seja reconhecido, tenha um papel fundamental na sociedade angolana, faz parte do meu sangue como enfermeiro. E o que me motivou bastante é porque eu tinha uma avó que eu gostava bastante, né? Eu gosto, porque eu tenho um conceito de que os nossos avós só morrem quando nós os esquecemos. Enquanto estão vivos nas nossas memórias, pessoas, então eles permanecem vivos. Então ela me motivou muito a querer cuidar dela. E depois de partir eu não tive oportunidade de cuidar de mais ninguém, decidi querer cuidar de todos os idosos da sociedade angolana. Então o motivo foi isso. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pelo contributo. Muito obrigada por aceitares o nosso convite. Essa é a entrevista, doutor. Ok, muito Aprendemos obrigado. muito e esperamos colocar em prática aquilo que aprendemos, doutor. Ok, muito Esperamos obrigado. que o doutor volte mais vezes no programa, sempre que os convites chegarem ao doutor. Com certeza, será um prazer falar sobre a enfermagem, né? Essa foi mais uma das nossas edições. Tivemos uma conversa amena, onde pudemos aprender muito sobre os idosos. Vamos colocar em prática, porque a sociedade precisa de nós. Não só o enfermeiro, mas também a família tem um papel importante na vida dos idosos, como disse o Dr. Stanislau Félix. Nos despedimos por hoje e prometemos voltar na próxima edição com outro tema e outro convidado. Já sabe, siga-nos em todas as plataformas digitais, Facebook, TikTok, Instagram, e aproveite a oportunidade e se inscreva já no nosso canal para não perderes nenhuma das edições. Até lá, estamos juntos.